Ejaculação precoce. Começa definindo pra gente o que é esse problema, o que é esse distúrbio, A Alexandre. ejaculação precoce a gente define como sendo um homem que acaba ejaculando aproximadamente em torno de 1 minuto, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e que isso gere a ele um problema psicológico grave e associado também à incapacidade dele conseguir retardar um pouco essa ejaculação. Então, a gente sempre bota essas três definições aí juntas para definir o que é, finalmente, uma ejaculação precoce. Pode acontecer do homem ejacular antes até mesmo da penetração? Nos casos mais graves, sim. A gente tem homens que ejaculam antes de penetrar só com um estímulo. Às vezes, só com o visual ele pode ter ejaculação. E a frequência com que isso acontece também, de alguma forma, ajuda aí na definição do problema? É um problema muito frequente. Então, por ser muito frequente, às vezes os homens acham que é um pouco comum. Mas aí a gente olha a estatística, 1/4 aí da população masculina é acometida pela doença, né? Então, não é uma coisa incomum de se achar no nosso dia a dia. Eu sempre brinco, de cada 4 pessoas que você está vendo passar aqui na rua, 4 amigos, um deles tem ejaculação precoce. Então, É bem frequente, de fato, né? bastante. Mas, quando eu falo da frequência, eu falo também, essa pessoa que sofre desse problema, ela vai, toda relação sexual, ela vai apresentar esse problema? Ou pode ser que uma pessoa, numa relação sexual ali, num mês aconteça, e aí isso também é ejaculação precoce? Não. Na verdade, o paciente que a gente classifica como tendo ejaculação precoce, geralmente ele tem toda a relação, ele tem esse tempo reduzido. A gente, claro, classifica em 2 formas diferentes, que é aquele paciente que sempre teve a ejaculação precoce e aquele paciente que desenvolve ao longo da sua vida esse problema. É óbvio que a gente tem que tirar situações em que o paciente vai ejacular rapidamente, uma nova parceira, uma situação de alta excitação, ele está muito ansioso. Então, isso não caracteriza a ejaculação precoce. Ele teve um momento em que a ejaculação dele foi um pouco alterada, mas isso aí é normal. Então tem que ser frequente. Tem que ser frequente, geralmente é sempre. E vamos ver, Alexandre, o que as pessoas nas ruas pensam sobre a ejaculação precoce. A nossa repórter entrevistou homens, mulheres, e a gente vai escutar um pouquinho o que eles falaram sobre esse assunto. Vamos lá. Vamos lá. A ejaculação precoce ela deve ocorrer antes do relacionamento. Uma ejaculação antes do tempo. Eu não manjo muito dessas coisas, não. Já aconteceu com você? Já normal na adolescência, 18, 19 anos, normal acontecer, né? O que pode causar? Bem, há muitos fatores, por exemplo, o fumo, acredito eu, o álcool, uma vida não regrada, por exemplo, né? Noite de sono perdida. Nervosismo, ansiedade, o medo também causa isso. As coisas só funcionam bem quando você está em boa situação. Quando as coisas estão complicadas, você não funciona nada na sua cabeça, funciona direito. Qual o papel da parceira nesse momento, assim, que acontece? Acho que tem que deixar o parceiro bem à vontade, né? Para que ele possa relaxar e conseguir o objetivo. Eles falaram ali muito dessa ansiedade, né, desse medo da parceira que é nova. Isso está relacionado, então? Sim, com certeza. A ansiedade está sempre linkada aí à ejaculação precoce. E é por isso que acontece muito com o adolescente? Sim, muito mais comum. Ele não tem uma experiência sexual, é tudo novo para ele, ele fica um pouco inseguro e tudo isso pode gerar essa ejaculação precoce. Mas não é uma ejaculação precoce. Foi naquele momento que ele teve uma ejaculação um pouco mais inicial ali, mas não classifica a doença. Vamos lá, a gente não falou ainda da relação dela com a disfunção erétil. Qual a relação? Conta pra gente. A gente sabe que pacientes que apresentam uma ejaculação precoce, 30% aproximadamente, têm disfunção erétil associada. Então é importante você conseguir diferenciar se ele tem ou não disfunção erétil. É comum também o paciente que tem disfunção erétil ejacular rápido, ele acha que ele tem ejaculação precoce. Você conversa com ele, você entende que ele tem muito mais uma disfunção erétil que uma ejaculação precoce. Mas isso seria inconsciente? Ele acaba ejaculando antes porque ele sabe que não pode manter essa ereção? Inconscientemente, ele sabe que a ereção, o subconsciente dele não sabe que ele não vai conseguir manter aquela ereção por muito tempo, então quer chegar logo ao clímax para poder fechar a relação sexual masculina que fecha dessa forma, com orgasmo.